O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E nós pedimos ao Senhor que Ele possa nos ajudar nesse momento. Clamamos mesmo o Espírito Santo de Deus. E nesse refrão tão bonito do Salmo, nós conseguimos ver a realeza do nosso Senhor, né? Nós queremos ouvir novamente esse refrão, porque Ele diz para nós, Ele diz que Deus é Rei, é Altíssimo, muito acima do universo. E é com essa direção que nós vamos refletir sobre a liturgia de hoje. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Meus queridos, nós estamos diante de um grande mistério, a transfiguração de Deus. Eu vivi algum tempo lá em Israel e a minha casa era bem próxima daquele monte chamado Monte Tabor, Monte das Transfigurações, para dizer para nós que Deus sempre dá um jeito de se manifestar aos seus filhos. Cristo quer fortalecer a cada um de nós em cada manifestação, como fez naquele dia com seus apóstolos, quis fortalecer cada um deles para que eles pudessem suportar tudo o que viria depois. Então a transfiguração foi um momento lindo, maravilhoso, relatado por nós, para nós, na Bíblia, com um objetivo concreto e firme, trazer a força para os filhos. No Monte Tabor, eles experimentaram uma alegria, né? Vamos ficar aqui, vamos armar a tenda, que tal, né? A gente pode fazer uma para Elias, outra para Moisés. Pois bem,
Existe sempre um momento de júbilo, mas esse momento de festa, esse momento de Tabor, quer nos preparar, porque logo depois pode vir a cruz, como veio para Jesus. E a força que eu e você precisamos para suportar só pode vir da alegria que brota de um coração amoroso do Senhor. E assim o Verbo se fez carne, veio, ficou entre nós, e esse mistério, que já é o mistério da encarnação, pode nos ajudar a entrar no mistério da transfiguração. Porque como poderíamos imaginar um Deus se encarnar? Como poderíamos imaginar? Como poderíamos imaginar um Deus se manifestar como um ser humano, não deixando de ser divino? As duas naturezas, uma única pessoa, sem nenhuma confusão, mas presente, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Tudo começou ali, né? Na encarnação. Deus, que quer cuidar de nós, busca formas, jeitos, para que eu e você possamos nos aproximar cada vez mais dele. Interessante porque essa visita de Deus na encarnação, vamos chamar assim, né? Essa visita de Deus na encarnação também teve um propósito: confirmar aquilo que já estava sendo dito há muito tempo no Antigo Testamento. Nós temos ali, então, a Torá, os pergaminhos de Qumran, nós temos a oralidade, toda a tradição, tudo o que foi falado pelos profetas, os patriarcas, tudo isso para dizer: olha, eu tenho cuidado de você e não é de hoje, tem muito tempo. A Bíblia começou a ser escrita, né? Vocês sabem que a Bíblia no início era só oral. Ela começou a ser escrita provavelmente 10 séculos antes de Cristo. 10 séculos. E ali Deus já ia preparando o seu povo. O Antigo Testamento, então, vem trazendo para nós a força, como eu falava no início, né? Que Deus quer depositar no coração daquele que vai passar por algumas situações difíceis. Meus queridos, Jesus se cumpre como essa promessa, então ele continua falando do mesmo jeito que os profetas e todos os outros escritos. Só que Jesus, ele é a encarnação de Deus. Ele é o próprio Deus. E a sua palavra precisa ser ouvida, precisa ser escutada, precisa ser colocada em prática. Meus queridos irmãos, na transfiguração, o próprio Pai vem dizendo para mim e para você: olha, escutai-o. Talvez você não tenha escutado os profetas ou os patriarcas. Escutai, esse é o meu filho. Eu é que estou atestando tudo isso. A voz do Pai, naquela manifestação, vem para isso, né? Para demonstrar e confirmar lá no monte todos os escritos do Antigo Testamento sobre o Salvador, aquele que viria e iria se cumprir, tudo. E assim iniciar um novo testamento. Meus queridos, esta palavra de Deus hoje, direcionada para mim e não só para os apóstolos que estavam lá, querem ratificar a pregação de um Deus, Jesus, de uma forma querigmática e cristã. Como diz a primeira leitura de hoje, não é uma fábula,
nunca será uma fábula, mas antes uma nítida revelação divina. É Ele, é o próprio Deus que auto se revela a cada um de nós. A revelação de Deus no Monte Tabor, para dizer: este aí é o meu filho amado. Esse esplendor, essa faísca de Deus, algo como imaginamos irá acontecer no céu. Uma brasa, uma luz intensa, uma luz inacessível. É assim Deus, né? E nós vamos para lá, né? Existe o Monte Tabor, existe todo esse esplendor, existe esse mistério, essa voz. Mas a palavra precisa encontrar lugar sólido para ali ser plantada. Não dá simplesmente para ouvir. Eu ouvi dizer. Quem ouviu dizer não ouviu nada, não sabe de nada, não deu atenção à palavra. Mas quando se escuta, escutai-o, se coloca vida e vai se colocando também testemunho. É Deus. Eu preciso aderir à sua proposta. Deus vem e não coloca um ponto final na lei e nos profetas, mas quer dar um novo cumprimento, né? Com uma humanidade amorosa. Deus é esse, né? Que vai preparando o povo ali. Se a gente fosse dividir o Evangelho, poderíamos dizer assim: olha, a primeira parte Deus dá de graça, né? Dá um show para os seus apóstolos, né? É um golaço, né? O padre é flamenguista, já pensa logo no Gabigol. Mas é um golaço para preparar, porque, meus queridos, logo após, ele diz assim: olha, não conta nada para ninguém não, porque ainda precisa se cumprir muitas e muitas realidades. E as que vêm por aí não são tão bonitas como essas. A ressurreição vem, e para finalizar, né, essa homilia, Deus fala de sua morte, mas não fica ali, não é? Um Deus morto. Há também um Deus que ressuscita e, por fim, quer nos levar até o seu reino. Hoje, nós precisamos fazer a experiência de não ficar parado, mas ao contrário, escutando Deus, querendo se colocar como um filho que precisa realizar algumas tarefas, sim, mas que vai ser direcionado por Deus. Nós temos um destino. O nosso lugar é o céu. O Padre Zé Augusto já fala isso, né? E fala muito bem. O nosso lugar é um céu. Jesus, com seus discípulos, não subiu tantos metros. 375 metros. É alto lá, bem alto. Simplesmente para brincar de Deus. Não. Junto com ele, Moisés e Elias, para confirmar tudo aquilo que estava acontecendo. É um novo tempo. Agora inaugura uma nova história. Eu fiz um questionamento aqui, eu acho que mais para mim do que para você. Como estou me comportando diante daquilo que Deus me diz? Como é que eu estou me comportando? Como tem sido a minha vida diante da palavra de Deus, das promessas que Deus tem me feito? Será que eu parei de escutar? Será que eu parei de sonhar? É muito sério quando a gente
esquece de Deus. Ah, eu ouvi falar assim, parece que existe, mas eu nunca experimentei. Eu não sei nem por onde ele anda ultimamente. Parece que só está preocupado com os outros e não comigo. Escutai-o, diz o Evangelho de hoje. Escutai-o. Independente daquilo que você esteja vivendo hoje, eu te convido, meu querido, minha querida, sejamos porta-voz de Deus. Sejamos anunciadores da boa nova. Não é uma fábula, como a primeira leitura nos diz. É concreto e pode ser, sim, absorvido por todos aqueles que se colocam na presença do Senhor. Neste dia, dia da transfiguração, eu venho pedir que o Senhor possa visitar você, confirmando no seu coração toda a sua palavra, todo o seu querigma, e cheio de Deus, cheio da alegria que brota do coração do Senhor, você possa sim passar por todas as realidades, sabendo que o seu fim último é o céu. Nunca tire isso de meta. Nunca tire isso da sua frente. Nunca esqueça que você um dia escutou Deus falar: eu vou para a casa do Pai, mas eu tenho preparado um lugar para você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.